orando por Israel. Muito boa tarde, que Deus abençoe seu caminho, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida no dia de hoje, amém? Nós estamos falando hoje a respeito das bênçãos do orar, do querer bem a Israel, estudando sobre o Messias, observando quais as análises de escolhas divinas por um Messias. Deus escolheu o Messias, Deus preparou o Messias, Deus realmente reservou para a humanidade, para Israel, um referencial aonde esse Messias estaria aproximando o próprio Deus, Jeová e Israel. Muito bem, e como que Deus fez essas definições? A que critérios Deus definiu essas observações especiais que o Messias teria que ter? No blog de hoje nós estamos analisando sobre o espírito, a alma e o corpo do Messias, como observar e analisar as escrituras sagradas a respeito do espírito, da alma e do corpo do Messias. Nós estamos em base das escolhas que Deus fez quando pensou em formar o Messias. Deus queria alguém que conhecesse o ser humano, conhecesse o povo de Israel, o homem, não somente por fora, mas por dentro. Dessa questão, através desse item, Deus então decidiu que para ser um Messias, deveria ser alguém que fosse criador. Deveria ser alguém que fosse fundador do ser humano e das existências que ligasse o ser humano. Por quê? Para que Deus pudesse realmente criar um mediador, ou seja, criar um Messias que conhecesse as estruturas da vida humana e também da vida de natureza existencial, a vida essência, a vida existencial. Isso então, Deus permitiu que houvesse um Criador. E esse Criador, diz a palavra, que sem ele nada do que foi feito se fez. A partir de então, essa pessoa que fosse Criador poderia ser um Messias. E para que pudesse ser um Criador, não poderia ser alguém que tivesse uma direção própria, que tivesse uma escolha própria, a ponto de acabar não tendo as definições exatas em Deus. O que Deus fez então na escolha de um Criador? Antes de escolher o Messias, escolher um Criador. Deus então permitiu que para ser Criador tivesse que ser alguém que fosse o filho dele, tivesse que ser alguém que fosse alguém que saísse dele mesmo, para que esse Criador, ele tivesse todas as essências e definições em Deus, em todos os ajustes e foco. Foi então que Deus criou o seu filho, deu oportunidade ao seu filho de criar, de ter criatividade, de fazer aquilo que estava dentro de si. E quando o seu filho Jesus começou a criar, formou todas as coisas, fez o ser humano, conheceu o que é a existência humana, então ele ficou ao lado do Pai. E ali diz a palavra em Hebreus 1, capítulo 1, verso 8, 9 e 10, quando Deus começa a expressar esse tempo em que, enquanto o Filho estava criando as coisas, Deus estava analisando a qualidade, vendo que o Filho escolhia amar a justiça e abominar a iniquidade. E todo esse tempo de análise, juntamente com todos os seres que estavam em volta, diz a palavra, quando Jesus teve o óleo de alegria mais do que os seus companheiros, Deus então observou que esse Criador, o seu filho, alguém que nascesse dele mesmo, estava sendo preparado para realmente ser um Messias, aquele que iria aproximar o ser humano e Israel, o seu povo, dele mesmo. Interessante nós observarmos uma outra forma de imaginar. Por exemplo, você pode deixar com que as unhas das suas mãos, uma das suas lindas mãos, cresçam durante umas 3 semanas. E dá umas 3 semanas você corta a unha da sua mão. Alguém vê que você cortou e você mostra aquele pedaço que foi cortado e a pessoa diz, isso não é seu. Esse pedaço de unha não foi feito de você. Você vai dizer, claro que é meu. Eu que cortei a unha. Não, não é seu. Não, mas é claro que é meu. Mas como que você garante que esse pedaço de unha então não pode ser meu? Você pode perguntar para a pessoa. E a pessoa pode dizer, porque está separado. Se estivesse junto, poderia ser seu. Mas como está cortado, separado, não é seu. E isso não evidencia. Da mesma forma, quando Jesus saiu de Deus, Jesus, diz nas Escrituras, ele é Deus. Ele é como algo que partiu de Deus e está separado para fazer uma obra. Porém, ele é a essência de Deus, porque ele é filho genuíno, sem mistura. Ele é filho original do que saiu de dentro de Deus. Não existe diante de Deus dificuldade, problema de repartir o que ele é.
A própria criação é repartições das essências de Deus. Assim, quando Deus fez a Jesus, fez uma essência máxima dele, repartindo a autoridade, porém sendo ele mesmo para alcançar os homens. E aí nós estamos em análise, como diz a palavra do Senhor, que Adão foi a semelhança de Deus, feito à semelhança de Deus, sendo espírito, alma e corpo, parte física ativa de movimentação, parte emocional da alma, de conforto para a alma, e parte espiritual da consciência. Assim como o homem, ser humano feito à imagem de Deus, é trino, espírito, alma e corpo. Deus é trino na parte de ação física, na parte externa, onde nós vemos o universo, os planetas, o ser humano, a carne física, o ser humano comum. Deus é emocional, que é a parte onde cuida do nosso emocional, dos pensamentos, emoções, sentimentos e ações, e espiritual, que é a consciência. E quais são essas três partes do Messias, da essência divina de Deus? É Jesus, que a palavra diz que é a parte física do corpo. A palavra diz que o Espírito Santo é o conforto, o consolo para as nossas almas, a parte emocional da alma. E o Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Um ótimo tema para nós analisarmos sobre as estruturas da vida e a preparação de escolha e definições de Deus ao preparar e definir e estabelecer o Messias. Que Deus te abençoe, uma ótima tarde, um beijo no seu coração. Hoje as gravações estão um pouquinho mais extensas. A partir de agora nós vamos estar um pouquinho mais adiante, com os dias um pouco mais de descanso. Até a matéria de número 63, vai ficar faltando alguns vídeos aí. Mas logo, no dia 1º, retornamos com todas as sequências novamente. Estamos seguindo nos estudos para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço, um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também.